Obrigado por continuar na parte 5. Na parte 4, nós acompanhamos o ponto de vista de quem consome essas informações e como a pessoa tem a experiência de estar descobrindo, desbravando uma verdade mantida em segredo. E é claro, como a pessoa vai descobrindo essa realidade nova, mantida em segredo, enquanto tem a experiência de estar pensando por si mesmo, descobrindo sozinho. Nós produzimos uma primeira definição do nosso objeto. Fake news são evidências forjadas para falsear a realidade, convencer pessoas de que coisas do mundo mesmo, da realidade, seriam falsas, e evidências forjadas para dar veracidade para coisas falsas. Ou seja, convencer pessoas de que coisas que não são verdade seriam, na verdade, a verdade verdadeira. Isso tudo com o objetivo de retirar a pessoa do mundo, da realidade, dos seus convívios, das suas relações, colocando essa pessoa dentro de um ambiente artificial, uma realidade completamente forjada, para poder se beneficiar, de modo que a pessoa que vai acreditando nessa realidade e vai se comportando como se essa realidade fosse real, vai ajudando, vai favorecendo, dando poder e autoridade e dinheiro para as pessoas que são as responsáveis por forjar esse ambiente. Nós também acompanhamos que a prática de forjar evidências para falsear a realidade, a prática de forjar evidências para dar veracidade para coisas falsas, forjar boatos, forjar testemunhos, forjar evidências, pode ser identificada em militares adeptos e favoráveis da ditadura militar, e que a natureza dessas práticas não se destina apenas aos civis, mas aos próprios colegas militares, para que eles se tornem mais facilmente colaboradores com os seus projetos. Mas agora, na parte 5, a gente vai falar um pouco sobre filmes. Na verdade, essa parte é separada em duas, destinada à análise basicamente de dois filmes. Primeiro, O Show de Truman. E segundo, Coração Valente. Tu conhece o filme O Show de Truman, O Show da Vida? Ele conta a história de Truman, um homem prestes a completar 30 anos de idade, sem saber que sua realidade inteira é forjada. Truman foi adotado quando bebê por uma corporação e posto em um cenário artificial televisionado para o mundo inteiro. Todas as pessoas com quem ele tem contato ou são atores e atrizes ou são figurantes. Esse cenário artificial tem o formato de uma ilha, que tem apenas uma saída. E a gente se pergunta como é possível que uma pessoa seja mantida dentro de uma realidade artificial sem sair, sem se dar conta. Bom, isso acontece porque o Truman é, desde há muito tempo, monitorado e direcionado constantemente. Ainda quando criança, o Truman queria ser um desbravador, conhecer o mundo inteiro. Mas no colégio, a professora desmotivava ele, dizendo: tarde demais, não existe mais nada para ser descoberto. Então, quando adulto, ele se tornou um vendedor de seguros de vida, o que significa que ele passa a maior parte do tempo dele analisando riscos e escolhendo as opções mais seguras. Quando pequeno, a única ponte que tinha era guardada por um cão raivoso. E isso fez com que o Truman desenvolvesse um medo de cães. Agora, quando adulto, todos os dias, quando o Truman sai de casa, ele se depara com o cão do vizinho. E quando vai na sua revistaria comprar o seu jornal, suas revistas, lá ele encontra uma pessoa com um cachorro pedindo por uma revista de cachorro. E ao colocar cães diante do Truman, é possível manter dentro dele esse medo vivo, em um estado contínuo de perigo. Mas talvez o elemento mais grave utilizado sobre o Truman para poder manter ele ali tenha sido a morte forjada do pai dele em um acidente de barco, que teria sido causado pelo Truman porque ele quis continuar no passeio.
Isso fez com que o Truman desenvolvesse, quando adulto, um medo gigante da água, o que vem muito a calhar, já que ele vive em uma ilha. Mas prestes a completar 30 anos de idade, o Truman está num período de conflito na vida. Ele não sabe se continua nessa vida tranquila e previsível, banal, ou se aventura no mundo, se arrisca. Do ponto de vista dele, ele leva uma vida normal, comum. Mas ele não percebe que a cada vez que surge alguma coisa que pode tirar ele de dentro dessa realidade, mentalmente, psicologicamente, logo um elemento novo surge para reconduzir ele de volta. Logo na primeira cena do filme, o Truman está saindo de casa pela manhã, quando de repente um holofote do cenário cai bem perto dele. Ele se aproxima, acha estranho, não sabe o que é aquele objeto. No caminho do trabalho, então, ele recebe a informação pelo rádio de que uma aeronave acabou de passar pela cidade e deixou cair peças, mas que felizmente ninguém ficou ferido. O radialista logo se ocupa de dizer: Você não está pensando em voar, não é mesmo? O Truman, tranquilamente, na sua rotina, responde que não. E o homem continua: Não? Que bom. Então por que você não esquece os perigos de voar e acompanha a nossa programação musical relaxante? E o Truman volta para sua rotina e vai para o trabalho. Quando chega no seu escritório, sentado à sua mesa, Truman pega o telefone para ligar para um outro país que ele está planejando viajar. Então, um colega se aproxima, chama sua atenção e mostra uma revista dizendo que a cidade foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Mas o Truman não dá muita bola. O chefe do Truman, então, se aproxima e diz para ele que ele precisa fazer um trabalho, fazer uma análise de seguro de vida em uma pessoa que mora ali perto. Ele só precisa pegar a balsa. Esse é mais um teste, só para ver se o Truman ainda tem o medo que sempre teve de ficar sobre a água. Ele não consegue andar de barco nem dirigir sobre pontes, por exemplo, muito menos andar de balsa. O Truman se atrasa, de propósito, na espera de que a balsa tenha saído. Mas lá estavam eles, esperando. Todos. Truman pega o bilhete, hesita, se coloca diante do pier, a passarela de madeira até a balsa, e é então que ele percebe um pequeno barquinho de madeira, quase naufragado, e se recorda de tudo. Um gatilho. Truman congela, não consegue avançar e retorna. Quando o Truman está retornando para o trabalho, ele se depara com um homem. Esse homem é igualzinho ao seu pai. Esse homem é, na verdade, o ator que interpretou seu pai, e que estaria morto, que conseguiu entrar dentro daquela realidade, daquele cenário. Quando os responsáveis identificam e se dão conta, entram em uma ação de emergência, agarram o homem, jogam ele dentro de um ônibus e levam embora. O Truman tenta seguir, sem sucesso, e fica sem entender nada. Ele vai falar com a mãe, diz que viu o pai, e a mãe desconversa e diz: Não, isso é você, é o modo como você está se sentindo, você ainda não superou isso, é normal. Então o Truman diz: Não, mas ele estava vestido com umas roupas assim, como se fosse uma pessoa em situação de rua. E a mãe diz: já não era sem tempo que eles começassem a fazer uma limpeza nessa cidade. A mãe do Truman diz:
Não podemos deixar que a nossa cidade fique como o resto do país? E Truman, não, mas não é. E a mãe diz, Truman, eu não culpei você quando você era pequeno e não estou culpando agora. Truman não tem o que fazer. Então, no dia seguinte, quando ele está indo ao trabalho, passando pela sua revistaria, um homem segura um jornal de uma altura relativamente alta, na qual diz: a cidade diz basta e faz uma limpeza para tirar as pessoas em situação de rua. E essa informação confirma aquilo que a mãe dele já tinha dito. Se a gente fosse pensar nas fake news como notícias falsas, o Truman teria consumido 3 notícias falsas dentro desses exemplos que nós vimos. O radialista, que reportou a informação do avião, o colega de trabalho, que informou a seleção da cidade deles como a melhor do mundo, e o jornal, que dizia que a prefeitura estava, entre aspas, limpando a cidade. Mas se nós fôssemos pensar o que é que essas 3 notícias falsas realizam, quais funções elas desempenham, nós nos daríamos conta de que as 3 agem para preservar essa realidade forjada do Truman. Elas agem para manter o Truman ali dentro, impedindo que ele saia. Tem um elemento bastante importante para a gente pensar. No primeiro caso, no caso do holofote, da luminária, que era, na verdade, a lâmpada que representa a estrela Sirius. Perceba que esse cenário forjado, artificial, não pode dizer nada de verdadeiro sobre aquele objeto, porque é, na verdade, aquele objeto que detém a verdade sobre esse cenário. Esse holofote é a prova de que Truman vive numa realidade completamente forjada. Mas esse objeto não pode ser conhecido por Truman sem que toda a sua realidade se desfaça. Se Truman souber que aquilo ali é um holofote, ele vai saber que o mundo dele não é real. Por isso, aquele objeto precisa ser ressignificado. Ele precisa receber um outro sentido. Ele precisa receber um sentido dentro daquela realidade forjada. O objeto precisa receber um lugar dentro desse mundo artificial. E dentro desse mundo, aquilo não é um holofote. Aquilo é uma peça de um avião. É claro que o Truman só pode acreditar nessa informação forjada e continuar acreditando na sua realidade porque ele não sabe exatamente como é um holofote e nem como são peças de avião. Então, o desconhecimento do Truman possibilita aos responsáveis que eles redirecionem o Truman. A reportagem que elege a cidade do Truman, que tem o nome em inglês de refúgio, Sea Haven, desempenha a função de desestimular o Truman a sair. Porque se a cidade dele é eleita a melhor do mundo para se viver, isto significa dizer que tudo que ele vai encontrar fora da cidade é apenas uma versão piorada do que ele já conhece. Quando Truman se depara com o homem que interpretou seu pai, ele está mais uma vez diante de uma prova cabal de que o seu mundo é inteiramente forjado. Mas perceba o seguinte: assim que o Truman se depara com uma informação do mundo real que prova que a realidade é forjada, todos poderiam simplesmente parar e dizer: Truman, tu nos pegou, é tudo uma farsa, a gente vem fazendo isso desde sempre, desde que tu é criança, agora tu nos pegou, a gente parou com tudo, desistiu, tu nos descobriu. Mas em vez de fazer isso, eles aproveitam a confusão do Truman, esse elemento que destoa de toda a realidade, e bordam ele e mudam o seu sentido. É muito mais fácil acreditar que um elemento significa uma outra coisa e que toda a sua realidade é verdadeira, do que acreditar que esse único elemento é verdadeiro e toda a sua realidade é forjada. O que eles fazem é sempre utilizar informações do próprio Truman, informações que conhecem sobre o Truman, informações que o próprio Truman já forneceu ao se comportar e ao agir,
para poder reconduzir o Truman de volta. Elementos como questões afetivas, sentimentais, medos, são utilizados para fazer com que o Truman continue ali dentro, para fazer com que o Truman não saia dessa realidade, seja física ou psicologicamente, mentalmente. Repare que até mesmo as pessoas que não estão interagindo com o Truman estão desempenhando uma função de evidência de que aquele lugar é real. Pessoas estão sentadas, conversando no parque, pessoas estão caminhando na rua, dirigindo carros, ônibus. O Truman conhece uma série de elementos que são reais, que são verdadeiros. A comida que ele come é verdadeira. As roupas que ele usa são verdadeiras. Ele se casou, assim como pessoas se casam. Ele pisa no chão, como todo mundo pisa. A cama dele é verdadeira, a casa é de verdade, ele recebe um salário, compra coisas, ele tem um chefe, colegas de trabalho, ele tem um melhor amigo, mãe. Então, as informações que o Truman consome na sua realidade não são construídas apenas de informações falsas. Existem informações que são falsas, forjadas. Existem informações forjadas que não são nem verdadeiras e nem falsas. E existem informações que são verdadeiras. Quando a esposa diz, eu vou fazer tal coisa, e ela faz. Quando a esposa diz, esta casa é grande, esta casa é pequena. Quando ela diz, esse objeto é assim, esse objeto é assado. Quando seus amigos descrevem coisas dentro desta realidade, objetos que pertencem a essa realidade, eles estão descrevendo objetos com afirmações que são verdadeiras. Agora, quando a gente percebe que as informações que o Truman consome desempenham funções, por exemplo, como preservar essa realidade forjada, desestimular o Truman a sair, a gente vai perceber que não são apenas as notícias que desempenham essas funções. Não é apenas o jornal ou o rádio, mas as pessoas envolvidas na construção dessa realidade também desempenham funções. A mãe, a esposa, o melhor amigo, o chefe, os colegas e até mesmo os desconhecidos desempenham essas funções. Eles constroem, eles forjam essa realidade. E eles conduzem o Truman a acreditar nessa realidade. E agem para reforçar essa realidade continuamente. Eles preservam essa realidade. O cenário precisa ser mantido, por exemplo, a luminária caiu. Então, se nós pensássemos que as evidências são compostas apenas por notícias, por reportagens, nós não iríamos compreender o funcionamento. Nós não perceberíamos que as informações são produzidas para serem consumidas por alguém e que elas são produzidas para esse público. Que as informações não são apenas informações falsas. São informações falsas, são informações que não são nem verdadeiras nem falsas, e até mesmo informações verdadeiras. Elas estão todas embaralhadas. Quando o Truman enxerga pessoas caminhando na rua, agindo naturalmente, ele não tem nenhum motivo para desconfiar. Afinal de contas, o mundo é assim. Quando o Truman consome suas informações, suas notícias, ele não tem motivo para desconfiar. Existe uma coesão entre as informações que o Truman consome, que constroem essa realidade diante dele. E ele passa a habitar essa realidade. Na parte 4, nós produzimos uma primeira definição. Agora, a partir do cenário do Truman, a gente consegue produzir uma segunda e mais completa. Fake news é o conjunto de informações e ações com as funções de forjar uma realidade, conduzir ou reconduzir a esta realidade, reforçar esta realidade, manter esta realidade e dificultar ou impedir a saída desta realidade. Bom,
Agora então, para a gente encerrar essa primeira metade da parte 5, tem só mais um elemento que eu considero bastante importante e interessante para a gente mencionar. Um certo dia, o Truman está indo para o trabalho, escutando o rádio dele, como ele sempre faz, quando, de repente, ocorre uma interferência no sinal, na transmissão. E ele para de escutar a sua rádio de música e sintoniza as pessoas que estão vigiando ele. O Truman está dirigindo e escuta. Ele está passando pela rua tal agora. Todos os figurantes se preparem. O Truman olha e diz: Mas eu estou passando por essa rua. Ele se assusta, quase atropela uma pessoa. As pessoas param, de repente, sem saber o que fazer, porque elas estavam com um ponto no ouvido, e imediatamente voltam ao normal. O homem que estava falando no ponto diz: troquem de estação. E eles trocam. Todo mundo segue naturalmente, e mais uma vez aparece o homem da rádio, aquele que ele escuta todos os dias, dizendo: Desculpem, amigos, parece que pegamos a rádio da polícia. Acontece às vezes. Nós vamos agora relaxar e escutar as nossas canções. Mais uma vez, o Truman não sabe o que pensar do que ele acabou de ver, o que ele acabou de testemunhar e presenciar. Não fica claro se o Truman conseguiu ver as pessoas parando todas ao mesmo tempo, mas ele, sem dúvida, escutou a pessoa descrevendo o exato local em que ele estava. Confuso e preocupado, o Truman então pensa que está sendo seguido e decide agir de forma aleatória e espontânea. E, em vez de entrar no local de trabalho dele, que ele sempre vai, todos os dias, ele decide entrar em um outro lugar, em um outro prédio ali perto. Ele para diante de um elevador e logo o recepcionista aborda ele. Onde o senhor está querendo ir? E o Truman diz: estou indo ali, não sei aonde, não sei o que lá. E o homem diz: Não, é impossível, senhor. É neste momento que a porta do elevador abre e, em vez de ter um elevador, tem os fundos de um cenário com pessoas paradas, como que esperando a sua vez. Imediatamente eles entram em um modo de barata voa, fecham o elevador, arrastam o Truman para fora. Sem entender o que está acontecendo, o Truman diz: Eu vou reclamar com o sindicato de vocês. Ele sai correndo e vai até o trabalho do amigo dele e diz: Tem uma coisa acontecendo, eu preciso da tua ajuda. Truman convence o seu melhor amigo a sair e eles vão conversar. Depois de um longo período conversando, o Truman questiona: Tu já trabalhou nas docas, né? Quando tu viajou assim, qual foi o mais longe que tu já foi? E o amigo responde: eu já estive em toda parte, mas eu nunca conheci um local como este. Este lugar é maravilhoso, é perfeito. O Truman então vai para casa e lá ele encontra sua mãe e a sua esposa com um álbum de fotografias. E elas mostram para o Truman um conjunto de evidências de que tudo o que ele viveu até hoje foi real. Viagens que o Truman já fez, mostrando para ele que ele, na verdade, já saiu dessa cidade algumas vezes e até quando era pequeno. O Truman olha a fotografia e diz: Nossa, mas esse monumento está muito pequeno, né? A mãe muda a página e diz: nas fotografias eles parecem pequenos. Truman, você dormiu a viagem inteira quando a gente viajou. Truman queria conversar com a esposa, porque a mãe já não deu bola da última vez que ele falou. E ele não quer parecer alguém que está desequilibrado. Pela manhã, ele está preparado esperando a esposa na cozinha, com um aparelho para perturbar frequências, como se alguém pudesse estar escutando. E ele diz: Eu preciso conversar com você. E a esposa responde: Não, não posso conversar agora. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma cirurgia para ajudar a fazer. A esposa trabalha como enfermeira no hospital, segundo o papel que ela desempenha. E ele pergunta: Mas qual é a pressa? E ela responde: Tu não vai acreditar. Caiu um elevador ali pertinho de onde tu mora, cheio de trabalhadores não sindicalizados. Uma coisa terrível. Imagina se tu estivesse lá. Eu não gosto nem de imaginar. A esposa diz: Teve uma moça que teve um problema na perna que precisa ser operada. Bom, eu vou indo lá. Truman decide seguir a esposa até o trabalho e ver se aquilo é verdade. O Truman
vai colocar nessa informação que ele vai consumir confirmação ou não de se aquilo era ou não um acidente de elevador. Se ele encontrar lá uma alteração em uma perna de uma moça, então aquilo era realmente só um problema no elevador que tinha caído e que ele não tinha se dado conta. Que na hora estava tudo muito confuso. Se não tiver uma cirurgia, será mais um elemento estranho comprovando que tem alguma coisa muito errada. Quando chega no hospital, ele diz que quer falar com a esposa porque ele está indo viajar. A enfermeira diz: Tá bom, eu dou o aviso para ela, então não se preocupe. Truman espera ela se virar e dá um jeito de entrar lá nos fundos. Truman tem a experiência de que não querem que ele veja o que tem lá. Tanto pacientes quanto funcionários parecem obstruir, não querer que o Truman passe. Ele consegue se desvencilhar e chega até uma janela que dá para a sala de cirurgia. E ali ele encontra sua esposa, junto com outras enfermeiras e médicos, e uma paciente deitada. E é quando o segurança aborda o Truman, dizendo: Desculpa, o senhor não pode ficar aqui apenas para familiares, e retira ele. Truman teve a experiência de que conseguiu, por conta própria, descobrir, de forma muito difícil, a informação verdadeira sobre a sua realidade. É por meio, então, desta janela que Truman recebe a confirmação de qual é a realidade na qual ele está vivendo. Esse foi o nosso comentário, a nossa reflexão sobre o filme O Show de Truman, O Show da Vida. Mas eu falei que a gente ia pensar sobre filmes e a gente acabou falando sobre um filme. Então, para a gente poder remediar isso, eu poder remediar isso, eu gostaria que a gente pensasse e refletisse agora a partir do filme Coração Valente. Esse filme se enquadra dentro do gênero épico, que consiste em narrar grandes acontecimentos de proporções históricas. Os filmes que a gente encontra com mais facilidade são mais tradicionais. Eles começam normalmente de um entre dois modos. Ou eles apresentam uma personagem para a gente, as suas características, o seu jeito de ser, o que eles fazem, o que eles gostam, e então são envolvidos em algum acontecimento ou algum conflito, ou a história começa com um conflito, um problema, um acontecimento. E então nós somos apresentados a personagens dentro desse acontecimento. E este é o modo como começa Coração Valente. O filme inicia mostrando as terras altas da Escócia. A imagem avança e apresenta um grupo de pessoas em cavalos. Pelas suas roupas, eles aparentam ser pessoas simples, modestas. O narrador nos apresenta um cenário instalado. Essa terra está sendo invadida por um rei cruel e pagão, que quer impor o seu domínio sobre as pessoas dessa terra. Esse grupo de pessoas está se deslocando para ir ao encontro de outros como eles em uma reunião com um representante deste rei mau. Nós vemos um pai e um filho andando a cavalo e avistamos uma criança, meio que escondida. O homem avista a criança e reconhece como sendo seu filho. Ele diz: Eu disse para você não vir até aqui, é perigoso. E a criança diz: Mas eu quero ajudar, eu quero participar. O pai diz: Não, você tem que voltar. Contrariado, o garoto retorna. Essa cena nos mostra que a criança tem um ímpeto, uma vontade de ajudar, quer participar nesse ato de defesa e proteção da sua terra e dos seus habitantes. Mas, ao mesmo tempo, mostra a preocupação do pai com o filho, porque ele é muito pequeno. O pai, então, avança com o filho mais velho até o local do encontro. O local parece estranho, como se a reunião já tivesse ocorrido, e quando eles entram no lugar, eles se deparam com uma cena devastadora. Os conterrâneos que chegaram mais cedo não estão mais vivos. Homens, mulheres e crianças
perderam suas vidas pelas mãos do representante daquele rei tirano cruel, confirmando o que o narrador havia dito no começo. O pai escuta um som e na porta dos fundos está o filho, Wallace. Ele fica chocado, traumatizado com aquela cena. E o pai abraça o filho, tenta proteger ele. Mais tarde, Wallace acorda e o pai está em uma reunião com outros camponeses. Eles discutem se eles devem ou não participar dessa guerra, se eles devem lutar fisicamente contra esse tirano pela sua liberdade, mesmo sabendo que não são capacitados para isso. Eles então argumentam que sim, que eles devem participar. Wallace, mais uma vez, demonstra o seu ímpeto e ele quer ir junto. Ele quer participar, mas é pequeno demais. O pai pede que o filho fique e proteja a casa e a mãe. O que nós temos até aqui é a seguinte descrição. Eles tentaram dialogar e foram trapaceados. E eles precisam resistir, senão serão dizimados. Wallace é uma criança, filha de um desses camponeses, e que tem um ímpeto de bravura dentro de si, um ímpeto para proteger o seu povo e a sua terra. Os dias passam e após o dia que aconteceria o conflito, pessoas retornam. E numa dessas carroças está o corpo de seu pai. Wallace é uma criança diante do corpo de seu pai sendo velado. Uma menininha se aproxima e entrega uma flor a ele. Então, atrasado para o enterro, surge um homem. O tio de Wallace. Um homem que é um cavaleiro, é culto e é estudado nas artes da guerra. Ele vai levar Wallace consigo e se encarregar de sua formação. Vai ensinar Wallace as tradições do seu povo. Do outro lado da história, nós temos o rei tirano, interessado apenas em dinheiro e em poder, e não se importa em destruir povos e pessoas para conseguir. Mas o tirano está insatisfeito, porque ele deseja que o seu reinado persista até depois da sua morte, e ele precisa de herdeiros. Mas o seu filho, representado como um homem gay, não pode fazer isso. O tirano consegue um casamento arranjado para o filho, mas o filho não parece nem um pouco interessado. E no modo como ele é descrito, também não parece à altura de suceder o pai. O rei tirano parece mais interessado em gerar ele mesmo um novo descendente com a sua futura nora. O filme, então, faz uma certa caracterização desse núcleo. Ele é caracterizado por ganância, poder, vaidade, bem entre aspas, degeneração, deturpação, fraqueza. Então nós temos, de um lado, um núcleo de pessoas simples, boas e puras, sendo esmagadas, destruídas e dizimadas por pessoas com maus valores. Ou seja, nós temos um cenário no qual o mal prevalece sobre o bem. A caracterização da mais pura injustiça. O tempo passa e nós encontramos um homem, Wallace, crescido retornando à sua terra, depois de ter sido instruído em línguas,
cultura, sabedoria, guerra, ele retorna como um homem completo e quer apenas viver na sua terra de acordo com suas raízes. Ele então reconhece aquela que era antes a menininha que entregou a flor para ele e começa a se enamorar dela, começa a cortejar ela, convida ela para sair e ela diz que o pai não quer que ela saia com um homem como ele. O pai não quer ninguém que possa se meter em confusão, em conflitos, em coisas como guerra e a vida política da região. Os dois, em uma espécie de amor juvenil e aventureiro, fogem juntos para namorar. E nesse encontro, Wallace conta que sempre amou ela, desde sempre, desde quando eram crianças, e que ele não tem o menor desejo, vontade, interesse em assumir qualquer papel de representatividade ou papel político e de poder. Ele quer apenas viver uma vida simples. Ele volta como um homem letrado e promete que vai ensinar ela a ler e a escrever. No outro núcleo do filme, no núcleo mau, mais uma vez nós encontramos o rei investido, preocupado com sua dominação, em controlar aquele território. E parece que ele tem tido alguns tipos de problemas com resistências, revoltas. Então, conversando com sua nora, ele conta que ele teve uma nova ideia para conseguir subjugar esse povo. A ideia é que todas as noivas, todas as mulheres, devem passar a primeira noite com um representante do rei, com o intuito de diluir, ir apagando essa população e ir substituindo ela por essa da sua própria nacionalidade. O povoado contente está celebrando um casamento, todos felizes. E é então que são avisados dessa nova lei que foi estipulada e determinada pelo rei. É o direito daquele representante do rei. Mais um gesto da crueldade, da tirania daquele rei. O casal, então, decide se casar escondido para preservar a pureza do seu amor, para que não vejam o seu próprio amor sendo manchado pela crueldade e pela injustiça. Um amor que é descrito tão puro quanto a juventude. Um amor que nasce na pureza da infância, genuíno, espontâneo, sem nenhuma exigência, sem nenhum interesse. Um amor que é capaz de suportar a distância e a ausência e permanecer forte e puro. Felizes e enamorados, o casal se olha, se ama com os próprios olhos, como se o amor fosse o próprio mundo e não houvesse nada além dele. É então que um soldado asqueroso do rei avista a moça e pede ajuda para os seus amigos. Ele então ataca ela e conta com a vigia dos outros soldados. A moça tenta se defender, morde, arranha o homem e tenta sair correndo. Combina deles se encontrarem em outro lugar, mais tarde. Wallace luta e vence os soldados e se dirige para o local de encontro que ele marcou. Mas a sua amada é capturada antes de conseguir fugir. O representante do rei, diante de todos, faz dela um exemplo e lembra a eles todos que um ataque a um soldado do rei é como se fosse um ataque ao próprio rei. E recorda a todos que tem sido muito difícil a ele manter uma relativa harmonia sem impor as leis de forma muito dura. E ele pergunta: é assim que vós me pagais pela minha brandura? Então ele tira uma faca e com ela ele
tira a vida. No local marcado, a jovem jamais chegou. Wallace, então, junto com amigos, se reúne e naquele mesmo forte onde a vida de sua amada foi tirada, ele avança junto com seus conterrâneos e recuperam o corpo de sua amada. E tomam o forte. Wallace sente profundamente, sente a culpa. Diante do pai da moça, ele não tem nada senão remorso. E ele coloca sua vida à disposição do sogro. Pai sem filha. Sob a liderança de Wallace, eles conseguiram tomar um forte importantíssimo. Eles tentam convencer Wallace a se unir a eles na resistência. Com a ajuda dele, eles têm uma chance. Eles sabem que Wallace só queria uma vida simples, uma vida boa. Mas dizem para ele: quantas outras pessoas não devem ter passado a mesma coisa? Quantos outros amores puros como esse não vão ser destruídos pela ganância e pelo mal desse ditador? Wallace então concorda, não por ganância, não por poder, mas pela liberdade do seu povo, da sua terra, para que ninguém mais passe pela dor de um marido perder a esposa e de um pai perder a filha. Para que ninguém mais padeça sob a tirania daquele rei cruel e pagão. Assim, quando no filme a gente enxerga Wallace conseguindo poder, lutando, guerreando, tirando a vida de seus adversários, nós não enxergamos um homem conseguindo poder, conseguindo influência, autoridade, tirando a vida de seres humanos. Nós enxergamos um homem lutando pela liberdade. Um homem que não queria, mas foi arrastado para dentro da luta. Um homem que desde criança já tinha em si o ímpeto de salvar a sua terra. Agora pode concretizar o seu destino. Não por si, mas em nome da liberdade. Em nome de todos da sua terra. Wallace diz: eles podem tirar as nossas vidas, mas jamais tirarão a nossa liberdade. Eu não sei se tu já assistiu esse filme. Ele é bem antigo. Se tu não quiser um spoiler grande, então é só tu pular para daqui a uns 20 segundos. Wallace acaba sendo traído por um dos seus conterrâneos. Ou seja, ele não é derrotado por sua inaptidão, por sua incapacidade. Sua única fraqueza é a sua própria força, confiar no seu povo e nos seus conterrâneos. E quando é posto nas mãos do cruel ditador, ele é torturado para que ele abra mão de tudo o que ele é. Mas em vez de ceder diante de todos, em seu último suspiro, ele grita uma palavra, a palavra liberdade. E o som do seu grito é a última coisa que o ditador cruel escuta em seu leito de morte. As imagens se sobrepõem e o seu grito pela liberdade se mescla com a imagem do seu povo inspirado pelo seu sacrifício. Assim, o desejo de Wallace não se apaga consigo, mas está preservado em cada um dos corações dos seus conterrâneos. Esse filme de 1995 foi indicado a 10 Oscars em 1996 e venceu 5. Wallace vai ser descrito nesse filme como um homem que é bom, a favor das coisas boas e que luta pelas coisas boas. Mas talvez tu possa me dizer: bom, Léo, mas todos os protagonistas, todos os personagens principais dos filmes são assim. Mas é que eles não são. Existem muitos personagens
que não são nem bons nem maus, e existem personagens principais, protagonistas, que são maus. Existem personagens que não são a favor de coisas boas e nem que lutam a favor de coisas boas. Por exemplo, um personagem pode ser simplesmente apaixonado por uma outra pessoa. E nós podemos tomar esse ato de ser apaixonado como se fosse um gesto de ser uma boa pessoa. Um personagem pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Pode ser, por exemplo, um assassino. Mas nós podemos simpatizar com eles se algo acontecer de ruim, uma injustiça. Então, quando eles forem atrás da sua vingança, nós vamos torcer para que eles sejam bem-sucedidos. É claro que nós ficaríamos extremamente surpresos quando descobríssemos que o Wallace não tinha, na verdade, o apelido de Coração Valente, que toda aquela imagem construída épica, por exemplo, aquela pintura no rosto, não é daquele tempo. As roupas também não são. A música que a gente escuta, a sonoridade daquelas gaitas, não são escocesas, mas irlandesas. Que o Wallace não era um homem simples do campo. Ele era um homem de uma classe alta. O pai dele não foi morto. A sua esposa não foi atacada por soldados e não foi morta. Assim, os elementos que faziam com que a gente torcesse por Wallace, que faziam com que a gente simpatizasse com ele, desaparecem. Ele não é mais aquela mesma pessoa que a gente estava enxergando. Nós passamos a torcer para ele por causa do modo como a história foi construída. Como que a gente sabe que o Wallace era uma pessoa boa, a favor das coisas boas e que lutava pelas coisas boas? Não porque alguém subiu em uma mesa, foi filmado falando para a gente: o Wallace é uma pessoa boa, é uma pessoa a favor das coisas boas e ele luta pelas coisas boas. Não, porque os cenários, as cenas que constroem o Wallace como uma pessoa boa, como uma pessoa correta, a favor das coisas boas, que luta pelas coisas boas, foi construída diante dos nossos olhos. Nós enxergamos diante dos nossos olhos cenas construídas para comunicar essas informações para a gente, para que a gente assimilasse elas. E nós consumimos informações que construíam o personagem do rei como alguém cruel. Isso mostra que a gente pode ficar ao lado do Wallace não só por causa das características dele. Digamos, pode ser que a gente não simpatize com a imagem do Wallace, mas uma vez que a gente entra em contato com aquilo que está sendo feito pelo vilão, pelo tirano, nós não conseguimos nos colocar em outro lugar senão em favor do Wallace. O filme, ele é estruturado com essa sobreposição e intercalação de informações de que o Wallace é bom e de que o seu oponente é mau, para nos jogar ao lado do Wallace. A imagem do Wallace é construída diante dos nossos olhos, com informações que nos comunicam que o Wallace é um homem simples, um homem bom, um homem puro, com puras intenções, um homem sem ganância. E também diante dos nossos olhos são postas cenas que nos comunicam quão cruel, quão mau é aquele rei. E nós não temos escolha senão ficar ao lado de Wallace, mesmo sabendo que é um filme. Isso nos mostra que existem informações que, se postas diante da gente, podem fazer a gente se sentir de uma determinada maneira. É interessante notar que o narrador do filme diz o seguinte, logo no começo, na primeira cena: os historiadores vão dizer que essa história é mentira. O roteirista escreve isso porque ele sabe que não é fiel à realidade, mas é um modo também de prender o espectador e fazer com que ele não dê bola para o fato desses fatos não serem verdadeiros. Assim como no caso da estudante X, o modo como alguém é representado pode construir informações diante de uma pessoa que faz com que ela se sinta de uma determinada maneira, mesmo que não seja verdade, mesmo que não seja real. O que a pessoa vai sentir é real, mesmo
que a personagem, que a história não seja. Por contraste e oposição, a gente consegue comunicar uma coisa que não necessariamente é verdadeira, mas ela pode ser mesmo assim assimilada por alguém. E assim nós encerramos a parte 5 com uma pergunta. Se nós podemos nos emocionar e sentir coisas diante de filmes e histórias que nós sabemos que são ficcionais, que não são reais, seria possível obter essas mesmas reações utilizando os elementos do Show de Truman e do Coração Valente num cenário de não ficção? Seria possível criar uma janela para contar uma realidade baseada nos tópicos sensíveis dos espectadores, construída por contraste e oposição para capturar o sentimento e a percepção dos consumidores, jogando eles ao lado do protagonista da história e contra os seus adversários, de modo que eles fossem consumindo informações que desempenham funções?